Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou da Full Stack e eu vou estar aqui iniciando a apresentação do meu projeto, tá? Mas antes de ir para as funcionalidades, para o que está funcionando e deixando de funcionar, eu gostaria de primeiro apresentar como é que foi o andamento até a gente chegar nessa tela final, né? Então, o meu processo criativo, né, a forma como eu gosto de organizar, é sempre indo para o papel primeiro, né? Então, aí primeiras coisas que eu comecei a escrever foi, foi dar uma organizada nos dados, né, para poder eu ter uma noção dos dados que eu preciso colocar ali na tela e tal, para poder ter uma melhor disposição possível, né? E aqui foi quando eu escrevi a primeira ideia, né? Eu não tive muitas outras ideias, só tive essa, então eu só escrevi essa mesmo. Depois, ao longo do processo que eu fui refinando ela, né? Mas a ideia inicial era ser um mapa interativo que quando você clica no, no marker, ele aparece o pop-upzinho com as informações ali básicas e tudo mais. E se você clicar em mais detalhes, aí abria uma nova janela, uma nova aba com uma tabela mostrando todas as informações, né? Histórico de posição, histórico de status, enfim, tudo detalhado, bonitinho. Estava ali, com a questão dos custos também, quanto que aquele equipamento rendeu de lucro, quanto que teve de prejuízo. Enfim, ia ter uma coisa assim toda bonitinha, sabe? Essa foi a ideia inicial. Ahn, Então, aqui comecei a planejar, né? Esse daqui é o primeiro print, depois que eu defini assim mais ou menos o layout, eu acabei mudando um pouco, né? Eu resolvi colocar os dados aqui já sendo apresentados logo desde o início. Eu acho que vai agregar mais, né? Porque de repente não é sempre que a pessoa vai querer bater o olho e clicar em equipamento por equipamento, uma lista inteira eu acho que é mais intuitiva, né? Então, essa foi a ideia inicial. Então, seria aqui mapa de equipamentos, que pode ser qualquer outro nome da empresa, enfim. Aqui é a lista dos equipamentos, né? Com ícones. No caso aqui, eu estou usando o cardzinho, a lista, né? O modelo de lista já pronto do Ant Designer, que inclusive eu escolhi para poder justamente agilizar o desenvolvimento, né? E aqui embaixo seria a área de detalhes do equipamento, né? Com a área do histórico mais ali abaixo. Só que eu também não fiquei tão satisfeita assim com esse layout, porque eu senti que estava comendo muita informação. Então, eu fiz mais uma mudança, né? Ao invés de deixar ele organizado em linha, eu resolvi organizar em coluna, né? Lembrando um pouco de como que funciona o Mac, por exemplo, né? E é mais intuitivo, né? E normalmente a gente sempre lê da esquerda para a direita, então naturalmente o nosso olho sempre vai bater primeiro aqui na lista da esquerda. Então a gente clica aqui e aí aparece para cá, né? E aí com um descritivo aqui para deixar claro, né, para o usuário o que ele tem que fazer aqui com a primeira vez que ele acessa a tela, né? E a área do histórico aqui, tudo bonitinho até aí, foi só, né? Então, aqui nesse próximo print, eu já comecei a fazer a implementação. Até então, eu estava apenas definindo o layout, componentes, entendendo o que ia usar, o que não ia usar do web design, né? O que ia ser meu próprio, enfim. Então, seguindo. Aqui entra já uma versão quase final, né? Eu já comecei a puxar os dados, né? É, é, via TypeScript, né? Eu dei uma adaptada, eu peguei todos os, como é que fala? Todas as datas, né? Todas as informações, né? Que estavam ali dispostas em vários JSONs, né? Que foi disponibilizado no desafio. E eu fiz um útil para juntar, unificar todas essas informações em somente um arquivo, em um equipment, né? Eu usei TypeScript, então não vou me estender muito nesse quesito, tá? Mas, basicamente, eu fiz uma função onde junta todas as informações para que eu consiga trabalhar de forma mais ágil ali, né, ao longo do projeto. Vai ser bem mais fácil de reutilizar no futuro e tudo mais. Enfim, para outras telas também, né? Enfim, seguindo aqui, né, então, questão de design novamente. Então, eu coloquei um ícone para cada modelo de equipamento. Então, são 3 modelos. Então, caminhão de carga, caminhãozinho. É, a garra traçadora, esse íconezinho aqui,
e esse outro aqui que é a Harvester, né, que é a colheitadeira, né? Então, eles já estão aqui disponibilizados, né? A questão das cores, né, é referente ao estado atual do equipamento. Então, né, eu estou seguindo as cores que foram disponibilizadas. Então, verde funcionando, operando, vermelho manutenção e o parado, que é o amarelinho, meio laranja, que tá, não tem nenhum equipamento com esse estado. Então, já ficou a amostra, certo? Então foi isso aqui, a implementação. E o meu último print, antes de mostrar tudo funcionando bonitinho, né? Que foi essa minha implementação aqui, apenas visual, né? De quando você clica, você consegue visualizar o equipamento que está selecionado no momento, né? Eu acho que assim, eu senti que estava faltando alguma coisa visual, assim, para ficar mais claro para o usuário, e foi isso, tá? E aí, depois disso, eu não fui tirando tantos prints, porque veio o final de semana, peguei um embalo e tal, então fui codando direto, mas se quiser fazer todo um acompanhamento, né, dá para acompanhar a evolução do código ao longo dos commits, né? Quando eu chegava algum marco interessante, eu ia lá, comitava e depois ia seguindo, certo? Então aqui está o projeto final, né? Eu fiz uma pequena mudança aqui, botei o título aqui em cima, que eu achei que ia ficar melhor e tal, e a descrição, né, na área aqui de detalhes do que a pessoa vai ter que fazer, né? Então aqui, quando você clica, já carrega aqui informação, o mapa dá um zoomzinho legal e os demais equipamentos ficam ali uma opacidade para poder dar destaque no equipamento que está selecionado, certo? Mais para frente isso vai fazer mais sentido, tá? Então, seguindo aqui, né? Eu fiz uma alteração aqui também, que eu botei a última atualização também do equipamento, que eu acho que é uma informação bem mais importante do que a posição, em questão para o usuário mesmo, né? Então, aqui, ó, tá tudo funcionando bonitinho, né? Quando você clica aqui também, ele dá um scroll certinho para poder a pessoa saber onde ela tá aqui, não se perder aqui na lista também da lateral. E aqui, as mesmas informações daqui, caso a pessoa queira se guiar primeiro pelo mapa, a informação já está aqui na frente dela, se ela precisar caçar aqui na esquerda e tudo mais. E a parte do histórico, que foi a parte que eu mais me empolguei, minha parte favorita, confesso, que foi a implementação. Primeiro, do histórico, né? Foi bem desafiador fazer a organização desse jeito, né? Já dividir por cores, o estado, tudo bonitinho assim, né? Unificar, né, as informações que estavam em arquivos diferentes, né? Em datas diferentes e unificar para poder organizar tudo bonitinho. E aqui eu também adicionei um último recurso que deu tempo de fazer ontem, né, no domingo, que foi o movido, né? Então aqui, ó, quando você passa o mouse em cima do movido para, você consegue ver aonde que o equipamento estava, né? Então você consegue ter toda uma linha do tempo visual de por onde o equipamento percorreu, certo? E aí, aqui no final, fica uma coisa extremamente bagunçada e tudo mais. Não pensei numa solução para cá ainda, porque realmente não deu tempo, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E agradeço a oportunidade. Eu me diverti muito fazendo esse desafio e espero que venham os próximos. Obrigada.